Shalom, amados. Salmo 11, verso 7 diz: Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Justiça é coisa de Deus, é atributo do Senhor. A palavra de Deus diz que justiça e juízo são o seu trono. E temos clamado por justiça nesse país. E maravilhosamente, extraordinariamente, nós colocamos dentro da Suprema Corte Brasileira um juiz que tem princípios cristãos. O que é importante nisso? Nós sabemos que um cristão verdadeiro é íntegro. E a palavra diz: os íntegros verão a face do Senhor. Então, a nossa oração é que o juiz André Mendonça permaneça na sua integridade moral, espiritual e veja a face do Senhor, que é um Deus justo. Amados, nós temos que entender que, embora o juiz tenha princípios de integridade, justiça, ele está sujeito à Constituição e às leis do nosso país. Então, eu tenho observado algumas pessoas criticando o André Mendonça porque ele falou sobre casamento homossexual. Amados, ele tem que ter uma postura de juiz que respeita uma lei e uma Constituição. E a lei brasileira, ela permite o casamento homossexual. Outra coisa importante, nós estamos acostumados a ver juízes que dão entrevista, juízes que não saem da mídia, juízes que mostram a sua opinião particular, pessoal, juízes que interferem em outros poderes. O juiz não pode fazer isso. Isso é ilegal. Um juiz tem que ser imparcial. Um juiz não pode ser político. Um juiz não pode ser religioso. Como André Mendonça disse, a Bíblia é para a vida e a Constituição para o tribunal. Então, amados, nós vencemos uma guerra, mas não vencemos, aliás, vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra. Por quê? Porque nós temos um juiz cristão lá dentro, mas ele não pode ser político e ele não pode ser religioso. Então, é uma vitória. Porém, nós não podemos esperar que esse juiz venha resolver todos os problemas do Brasil. Nós vamos ter as próximas eleições. Quem legisla, quem estabelece as leis no país é o Congresso. Nós temos um Congresso corrupto, deputados e senadores corruptos. Então, na próxima eleição, nós vamos ter que mudar todo o Congresso. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos orar, buscar a direção de Deus para que a gente coloque deputados e senadores íntegros. Isso não significa que tem que ser evangélico, não. Tá cheio de evangélico aí que é pior do que pessoas que não têm religião. Então, nós vamos ter que orar e pedir a direção de Deus para colocar as pessoas certas. Na última eleição, nós elegemos pessoas que se fingiram bolsonaristas, aproveitaram a onda Bolsonaro, entraram no Congresso e são piores do que os esquerdistas. Então, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e pedir orientação do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos deu duas coisas. Nós temos inteligência e nós também podemos buscar a sabedoria dos céus. Com a nossa inteligência, nós podemos analisar a vida pública de cada candidato. E com a sabedoria dos céus, com a revelação que Deus traz através da palavra dele, do entendimento que nós recebemos dos céus, nós podemos ter discernimento de quem é falso e de quem é verdadeiro. Então, amados, a guerra continua. Amém? Vamos orar e apoiar o André Mendonça, sabendo que ele não é a salvação. Aliás, quem é a salvação é Jesus.
É o Senhor que vai mudar essa nação. Não é nem o nosso presidente, nem esse ministro que vai salvar essa nação. Quem vai mudar essa nação é o Senhor. Essa terra pertence ao Senhor. Quem reina nesta terra é o Senhor. E os homens são meros instrumentos de Deus.